E também, Ianca, você está envolvida em alguns filmes, né, que o pessoal, principalmente o pessoal da universidade, né, que tá criando. Eu queria que você falasse sobre o, o filme, né, velho, do Flyer, que apareceu lá a imagem do Flyer, que eu não sei nada daquele filme, até pra mim saber um pouco também. Beira-Mar, você tá falando? Beira-Mar Filmes. Beira-Mar, assim, eu estou. Foi uma produção, assim, que eu amei participar, sabe? Em todos os processos possíveis. Ele já tinha nascido já tem um tempo que ele veio, acho que tipo, mais de anos, sabe? Que ele foi escrito, foi reescrito, né? E daí houve o convite, né, da Lucy, que é a diretora do filme, da gente, de participar mesmo, tal, não sei o quê, né. E eu super topei, né, óbvio. Aí ela me contou como é a narrativa do filme, a gente fez a construção. E o filme, eu não sei se já pode falar assim dele, sabe? Porque por não ter, mas eu acho que pode, mas Você tá se não divulgando o pode, filme. mas se não pode, você vai poder agora. Desculpa aí. Mas o filme ele fala sobre a história de uma menina que ela está no seu processo de despertar ancestral, sabe? De despertar para a espiritualidade. Então, ela é uma menina lésbica, que vem de uma família católica, preta, sabe? Então, e ela começa a ter esse despertar ancestral, porque eu acredito que existe esse despertar, sabe? Para a ancestralidade, para a espiritualidade. E a espiritualidade ela vai se encaminhando de uma forma que você consiga enxergar até entender que ali de fato é, é um momento, sabe, da aceitação. Então tem pessoas que esse despertar já vem já desde de novinho, tem pessoas que esse despertar já vai ser mais velho, tem gente que o despertar vai vir na adolescência, sabe? Mas eu acho que os caminhos, os orixás ou o guia espiritual, né, ele vai te encaminhando para isso, sabe? Para esse fim de entender a dinâmica, entender que é isso, entendeu? Então o filme ele caminha muito por essa direção e daí tem os orixás se apresentam para ela, tipo, de uma forma muito sensível, sabe? Muito acolhedora. Nossa, esse filme foi muito acolhedor, tanto na narrativa, sabe? Quanto da direção no geral, tipo, a galera é super respeitosa, porque a gente está trabalhando numa temática da espiritualidade, sabe? Então, óbvio que existem pessoas que não acreditam, que acham que, tipo, espiritualidade não existe, ou existem pessoas que são cristãs e falam que isso não existe, e o que existe é Deus, sabe? E tudo bem, mas dentro da construção do filme, isso não no filme, estou falando no geral, mas dentro do filme, todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, pelo menos as que passaram por mim, as que estavam no meu núcleo, foram super respeitosas com a narrativa, super respeitosa com a religião, buscaram entender o que é, então, tipo, houve de fato a pesquisa de campo, sabe, com pessoas, com líderes religiosos, né, com Babalorixá, com Yalorixá, houve esse diálogo entre a gente para sensibilizar, para que a gente pudesse trocar essa ideia, aproximar, entendeu? Então, mesmo que eu acho que quase todas as pessoas que estavam no elenco, acredito eu, a maioria das pessoas são das religiões afro-brasileiras, seja da Umbanda ou do Candomblé, mas essa conversa foi necessária, né? Porque como a maioria e não todos, então, tipo, para entender em que território que a gente estava caminhando, tá ligado? Mas é isso, foi um filme muito gostoso de participar de todos os processos, sabe? É muito massa e eu tô ansiosa para assistir. O seu personagem, que você não falou, qual é o seu personagem? Cara, falei do geral e esqueci do personagem, ó. Meu personagem eu interpreto a orixá Obá. Obá, ela se apresenta, ela no caso é a mãe de cabeça, né, da orixá,
Então, ela se apresenta de uma forma. Obá, na religião, ela é uma guerreira, é uma mulher forte, sabe? Uma líder mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela foi a primeira esposa de Xangô, né? Então, ela tem um lugar de aceitação nos Itãs, né, que são as histórias, sempre costumam colocar ela só, tipo, é Obá, primeira mulher de Xangô, Obá, sabe? De Xangô, sempre como a parte, mas a gente tentou trazer uma construção de Obá em que ela não é desvinculando ou querendo mudar os Itãs, entendeu? Mas, assim como todas as orixás, existe uma história. Então, tipo, ela é uma guerreira, ela luta, ela é uma mãe cuidadosa, sabe? Ela não é desvincular ela da imagem do Oborô, né, do homem, mas que trazer uma narrativa própria para ela, entendeu? Então a gente teve essa sensibilidade também de trazer. E é isso, ela é uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, que ela percebe a angústia da sua filha, percebe a situação a qual ela está vivendo, e ela tenta abraçar e falar: olha, filha, eu estou aqui com você, estou com você. Eu sei que as coisas não estão sendo fáceis, mas é isso. Eu estou aqui com você para o que der e vier, entendeu? É óbvio que a vida não vai ser fácil, mas mesmo nas dificuldades, eu estarei aqui te abraçando. E aí, enfim, o resto é só vendo a história. Massa. Eu entendi como que vocês estivessem falando da história dela, da Orixá, só que falando só das coisas que ela fez individual. Não é isso? Não, porque a protagonista do filme não é a entidade. A protagonista Não, pelo que eu entendi do personagem, não do coisa. Do personagem, o personagem. Isso, o personagem é realmente a gente, na verdade, tentou trazer porque a personagem, ela tem o seu momento, a sua participação, então, tipo, não deu para trazer a história dela, mas na construção do personagem que a gente fez, a ideia foi trazer a personagem sem ser nessa perspectiva de enquanto vinculada, entendeu? Porque ela também fez coisas sozinhas. Sim. Ela faz a parte dela. Exatamente. Então, e ela estava nas trincheiras também, né? Tipo, Xangô também é um guerreiro, né? Então, mas ela esteve ali lutando com ele, do lado dele, fazendo, né, toda um zelo, um cuidado, e também nas trincheiras da luta mesmo, tá ligado? Então, tipo, quando a gente fala de ancestralidade, a gente esquece que as mulheres só pensa que as mulheres não são participativas ou não tem, e sempre que a participativa por conta de um homem, entendeu? Óbvio que a gente aqui está falando de histórias que são histórias contadas, entendeu? Tem um fundamento, tem uma coisa, e é algo mitológico e que foge da nossa compreensão diária. Mas eu acho que a gente tem o poder da narrativa, a gente tem o poder da narrativa também, entendeu? Esses itãs, eles podem se atualizar sim, no sentido de que, tipo, a gente pode dar uma narrativa própria como essa. Ela é uma guerreira, que ela estava ao lado de Xangô, entendeu? Ela não era só a mulher que estava por trás dele, era uma mulher que estava junto com ele, lutando com ele, fortalecendo com ele. Ela tem uma narrativa própria, entendeu? Porque se você vai pesquisar sobre Obá, velho, quase não tem, além de falar que ela cortou a orelha por conta que ela tem ciúme, porque cortou a orelha porque ela tinha ciúmes do relacionamento de Oxum com Xangô, e além disso tem falando que ela é a primeira esposa de Xangô, sabe? Não tem muita... Isso também vai dos pesquisadores que não pesquisam muito e postam muito sobre o orixá, né? Isso.
porque a gente não tem, na verdade, não tem tanta história assim sobre ela, sabe? Então foi algo de a gente, A a gente não tem, pesquisa, quando você fala, a gente não tem a gente no conteúdo na geral, internet, né? Porque o pessoal que é mitológico. conteúdo na internet, é porque quando é o pessoal da religião, os babalorixás, etc., tem, né? Sim, sim, sim. Inclusive isso foi até um diálogo trocado mesmo, assim, sabe? Eu perguntei a meu pai, né, de santo, eu falei, não, e aí? O que o senhor, o meu pai de santo não, é, porque a gente tem autoridades, né? Aí na minha casa tem a Shogun, a Shogun não. Aí, meu Deus, Conclua, esqueci. conclua. O que toca outra. O Meu, Ogan. o Ogan, meu Deus. Enfim, eu estou olhando pra mim. É Deus quem? É, Aí eu, tipo, perguntando pra ele, porque ele também é um mais velho que tem muito conhecimento, sabe? Ele não é letrado, assim, no sentido de alfabetizado. Mas ali, se você trocar uma ideia com ele sobre questões sociais, raciais, e principalmente sobre o candomblé, ele vai dar uma aula legal. Aí eu conversando com ele, assim, eu perguntando, não, porque o que o senhor acha da Orixá Obá, que não sei o quê. E daí eu fui conversando, entendeu? Não foi algo, só fui pesquisar na internet, foi algo que foi pesquisado até mesmo e teve a própria conversa também com os babas e as iais, entendeu? Na própria construção do filme. Então não foi algo isolado. Com certeza. E, tipo, essa conclusão que eu cheguei também foi porque falou que. Sabá falou que candomblé e religião de matriz africana, ela é vivida, né? Se aprende vivendo lá dentro, não, tá ligado? É por isso que muita informação também, ela não é passada porque é só passada ali dentro. É verdade, tipo, Tá ligado? É verdade, Essa é a visão. cada casa tem seu Aí, um exemplo, fundamento, né? ninguém deve ter tido o interesse de fazer artigos sobre a orixá. Por isso que não tem na internet. Porque se você pesquisar sobre os orixás que a galera mais conhece, você vai ter muito conteúdo. Faz sentido. Eu sinceramente, essa pesquisa mais intelectual, vamos dizer assim, né? Eu confesso que eu não fiz, entendeu? Tipo, houve essa responsabilidade por conta de geral, mas essa em específico, em relação ao filme, eu não fiz. Então, tipo, pode também ter sido uma falha minha, né? De fazer uma busca mais rasa, vamos dizer assim. Mas eu concordo completamente, entendeu? Tem estudiosos, de fato, entendeu? Sobre a religião, sobre a nação, sobre as mitologias africanas, a filosofia africana. Que são pesquisas de fato, entendeu? Aprofundada, com dados históricos, históricos, sociais, então, tipo, existe de verdade, entendeu? Massa. Lembre de seguir nossos colaboradores. Thank you.